espírita, me falaram isso. Então vamos tirar aqui umas dúvidas do que realmente são as doenças causadas pela sua mediunidade. Primeiro, vamos dizer assim, quem é médium? Médios são todos nós temos mediunidade, todos nós somos médios de nascimento. Uns, né, conforme a missão de cada um de nós nessa existência, alguns mais aflorados do que os outros, mas todos nós nascemos com dons espirituais, o dom da visão, o dom da incorporação, né? Então, olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre um tema aqui bem legal, sobre a mediunidade e as doenças. Então, existe muitos mitos, muitas perguntas, né, que os meus próprios consultantes fazem. Suzy, eu fui no centro espírita, me falaram isso. Então, vamos tirar aqui umas dúvidas do que realmente são as doenças causadas pela sua mediunidade. Primeiro, vamos dizer assim, quem é médium? Médios são todos nós temos mediunidade, todos nós somos médios de nascimento. Uns, né, conforme a missão de cada um de nós nessa existência, alguns mais aflorados do que os outros, mas todos nós nascemos com dons espirituais, o dom da visão, o dom da incorporação, né? Então, todos nós nascemos com dons espirituais. Claro que quando a gente nasce, cada missão que eu vim exercer nessa existência, eu vou predominar um tipo de mediunidade mais do que a outra vai ficar mais, né, bloqueada, exatamente porque eu não preciso desenvolvê-la, se eu não quiser, nessa existência. Eu posso desenvolver os meus dons espirituais? Com certeza, óbvio que eu posso desenvolver. Então, a gente pode trabalhar e desenvolver os nossos dons espirituais. Tem uns que são um pouquinho mais aflorados do que outros, mas podemos desenvolver eles, né? Do que correr conforme aquilo que a gente quer exercer, a profissão, aquilo que a gente, missão de vida, que a gente deseja, né? Exercer nessa vida. Então, vamos dizer assim, existem algumas doenças relacionadas à mediunidade, não existe doenças relacionadas. Às vezes, nós vamos sentir dor de cabeça, né? A pessoa que tem a mediunidade um pouquinho mais aflorada, então ela sente, ou que trabalha, então às vezes a pessoa acha, aquelas pessoas que trabalham com a energia, com curas energéticas, né, elas têm mais tendência a ter dores de cabeça, enjoo, síndrome do pânico, depressão, dor no corpo, né? Então doer o corpo, ansiedade, porque às vezes ela não está trabalhando bem a sua energia. E às vezes vem causar esses desconforto no nosso corpo, essas doenças no nosso corpo. Mas por quê? Porque eu não trabalho corretamente a minha energia. Às vezes acumulamos demais energia dos outros também, não fizemos uma troca da energia, e aí tem médicos que acham que, né, quem trabalha com cura energética, às vezes é só doar, e às vezes nessa doação ela também não cuida um pouco do seu campo de energia, e isso faz com que ela acumule e estagne energias negativas nela, né? Então, o que é mito, Suzy? E o que é verdade? Então, o mito, tem pessoas que me dizem assim, se eu não trabalhar a minha energia, se eu não desenvolver a minha mediunidade, eu vou adoecer, ou meus mentores vão me punir por isso, eu vou ter problemas. Gente, isso é um mito, né? E até porque, qual é os mentores que vão te punir? São seres benevolentes, amorosos, tu acha mesmo que eles vão te punir por alguma coisa? Então isso, quem fala uma besteira, vamos dizer, dessa, é uma parte negativa. Então quem chega a falar isso são obsessores. Então ele não é o teu mentor, ele é teu obsessor. Existe uma diferença. Então, se você foi em algum lugar que falaram para você que se você não trabalhar sua mediunidade, você vai sofrer por causa disso, você vai ter problemas por causa disso. Então, quem falou isso é teu obsessor e não teu mentor espiritual, porque isso não existe. O que existe é quando a gente precisa fazer uma troca de energia, e isso a gente pode ter através da oração, da meditação, tratamentos energéticos, né? Hoje a terapia energética, a terapia holística ajuda muito a desenvolver isso, né? A trabalhar a sua energia de forma correta, e não só trabalhar a sua energia, trabalhar o seu eu interior também, né? Que hoje
todos os problemas emocionais que a gente está passando, é falta de olhar para o nosso, trabalhar o nosso micro, né? A gente está tão acostumado a olhar para o nosso macro e esquecemos que o que é importante está dentro de nós, que é o nosso micro. Então, a gente precisa sim trabalhar o nosso campo de energia, mas isso não necessariamente que eu preciso ser um médium e trabalhar para isso, que eu preciso trabalhar com curas energéticas. Isso quer dizer que eu preciso renovar minhas energias, cuidar de mim, e aí essa importância que existe no tratamento energético, né? Então, não existe punições, não existe, eu vou adoecer por isso. Adoece porque você fica acumulando energias densas e não trabalha essas energias densas dentro de você, através de fazer uma terapia energética, né, uma limpeza. Então, agora chega o final do ano, eu sempre faço o detox energético do final de ano. Então, para quem tem essa mediunidade aflorada, tem que fazer, entende? Uma limpeza energética para poder renovar a sua energia. Isso não é só para quem tem a mediunidade mais aguçada, mais avançada, é todo ser humano, porque todos nós somos médios, todos nós temos mediunidade e todos nós temos chakras no nosso campo de energia. Então, nós temos chakra, né? Eu sou terapeuta multidimensional, eu trabalho com os 22 chakra cosmos nas pessoas. Né? Mas nós temos os centros, 7 principais centros de energia, né? Que os reikianos trabalham muito. Eu também sou reikiana, mas né, como eu faço a terapia de quinta dimensão, eu trabalho os 22 chakras cosmos. Então, os 7 principais eles estão relacionados a órgãos do nosso corpo. Eles estão relacionados a partes do nosso corpo. E quando eles têm a desobstrução, é claro que eu vou sentir, né, tendo uma mediunidade mais aguçada ou não, eu vou sentir desconforto, eu vou ter doenças, eu vou ter desconforto naquelas partes que é, né, então, na cabeça, né, então, eu tenho o meu chakra da garganta, então eu vou ter problemas, né, nas cordas vocais, problemas de resfriados, respiratórios, então eu preciso, sim, cuidar a minha energia sempre. Tendo uma medida mais avançada ou não, eu preciso fazer de vez em quando umas terapias energéticas. Isso é para todo ser humano, cuidar do seu campo de energia, né? Então, quando você retém muita energia e não recicla, isso sim pode ter problemas, né? Então, mas é somente quando você não trabalha isso de forma correta, olhando para o seu interior, cuidando do seu interior, se amando, perdoando as pessoas, né? Então, é uma reciclagem interna que eu preciso fazer, cuidando do meu espiritual, cuidando do meu mental, cuidando do meu emocional, cuidando do meu físico, né? Então, vamos dizer assim, o médio da incorporação, tá? Ele pode ter problema na tireoide. Então, quando ele não aceita a sua energia, quando ele simplesmente não aceita que ele tem uma mediunidade um pouquinho avançada, isso não quer dizer que ele precisa incorporar, gente. Isso não quer dizer que ele precisa ir trabalhar em algum centro. Quer dizer que quando ele tem uma negação em cima disso, ele não trabalha isso dentro dele, ele não faz nenhuma terapia energética, nada que ajude ele a descarregar um pouco dessa energia, ele pode ter problemas sim de tireoide. Quem tem problema de vidência, né? Então, quem é médio de evidência, né? Ele pode ter problema de visão. Então, problemas visuais podem vir ser causado, né, por excesso de energia bloqueada por pessoas que têm medo do que ele está enxergando, esses médios que têm mais aflorado a vidência, tá? Então, enjoos, pode ser problemas no chakra do estômago. Então, aqui no chakra do estômago é o chakra das emoções humanas. Então, quem tem problema, às vezes, de estômago, pode estar obsediado por obsessores, né? Então, eu não estou dizendo que todos os casos de tireoide, todos os casos de problemas visuais, né, de problema de estômago é causado por isso. Mas grande parte está no nosso problema espiritual, porque eu não cuido da minha parte espiritual. Né? Então eu não cuido dos meus campos de energia. Então, enjoo, ele está relacionado muito ao chakra do estômago. Então, quando eu desbloqueio esse chakra do estômago, eu pego muita energias densas, muitas energias negativas, porque aqui é minhas emoções humanas. Então, se eu penso muito negativo, meus pensamentos, meus sentimentos são muito negativos, eu posso desbloquear esse chakra juntamente com o coração, né? Quando eu desbloqueio um, certamente o outro também vai desbloquear. E, né, isso tem muito relação com obsessores, eu posso estar sendo obsediado. Depressão.
né? Então, isso é um grande problema que hoje encaramos, que também pode ter problemas espirituais aí, que pode ter influência de espíritos desencarnados, pessoas que já se foram, né? Que muitas vezes não é o teu obsessor, pode ser um obsessor seu, pode. Mas pode ser por quê? Porque você cai numa tristeza tão profunda e você baixa a sua frequência, baixa a sua vibração, e aí, aqueles espíritos desencarnados que estão sofrendo ali, eles ficam perto de você, sugando a sua energia vital e influenciando negativamente, né? Vamos dizer, aquela pessoa, parece aquelas vozes internas, ai, você não é bom para nada, ai, essa vida é ruim, essa vida não vai te levar a lugar nenhum, você nunca vai ser nada nessa vida, você não é amado, né? Então, esses obsessorzinhos, esses desencarnados que ficam ali só te obsediando mesmo, como que fosse aquela vozinha interna para você, às vezes, fazer também uma tragédia, né? Cometer um suicídio também através disso. Então, precisamos sim cuidar do nosso campo. Olha a importância de olhar para isso, né? A importância, se você está vendo alguém passando por esse estágio de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, né? Então, que tem aquelas vozinhas internas falando, né? Então, isso pode ser, não estou dizendo que todos os casos são, estou dizendo que alguns casos pode ser que você esteja sendo obsediado, tá? Por espíritos obsessores, desencarnados, que estão ali exatamente para debochar de você, para incomodar, né? Então, se você estiver num nível vibratório muito baixo, você está sempre triste num nível vibratório baixo, com pensamentos, sentimentos de baixo padrão energético, então isso baixa a sua imunidade também. Então é muito mais receptivo você, quando baixa a sua imunidade, você pega resfriado, problema de peles, fungo, candidíase. Então, se você sofre muito disso, isso pode sim estar influenciando no seu campo de energia, no seu campo de energia, no seu campo vibratório, né? E isso você precisa cuidar do seu campo. Então, por que a importância de cuidar do meu físico? Ir no médico, fazer os exames, né? Ver o que eu tenho. Mas eu também cuidar do meu emocional e do meu espiritual. Que isso é o que a gente, né? Então, o primeiro campo que adoece é o espiritual, para depois o emocional, para depois o físico. Quando eu tô com uma doença física é porque os outros campos já desobstruíram. Por isso a importância de eu sempre cuidar do meu campo espiritual e do meu campo emocional para estar equilibrado. Assim eu não vou ter problema físico, entende? Então, quando você está passando por algum desses problemas, cuida também da sua parte espiritual, né? Faça uma terapia energética, faça uma terapia. A minha, a que eu realizo em consultório, ela pega tanto as três partes. Por quê? Porque eu cuido do todo. Então, se eu tenho um problema físico, eu vou lá tratando o espiritual, depois eu trato o emocional para curar o físico. A gente faz um todo, né? Claro que a pessoa tem que ir no médico, tem que fazer os exames, tem que cuidar, mas às vezes aquilo ali ele vai curar o físico e ele não vai curar a origem que causou o problema físico. Então, você precisa curar o físico, mas também precisa curar a origem, que às vezes pode estar no espiritual e no emocional, né? E se você não curar isso, isso vai voltar, essa depressão vai voltar. Ah, por que a depressão volta? Exatamente, porque eu curei o físico, eu tomei um remedinho lá, que me estabilizou o meu emocional, que estabilizou ali os meus hormônios, né? No físico. Mas eu não, vamos dizer que o que causou aquela tristeza, aquele sentimento de vazio, aquilo vai continuar se eu não tratar isso. Então eu fico bem por um tempo e depois eu vou cair de novo. Então eu venho a cair novamente por causa disso. Então sim, eu preciso começar a pensar que estamos entrando em 2023. E ainda eu tenho preconceito, e ainda eu olho para fora, eu olho para o macro, e eu não olho nunca para o meu interior, para o meu micro, até quando, aqui mesmo na cidade onde eu moro, gente, tem mais farmácia do que mercado. Isso quer dizer que as pessoas consomem muito mais medicação do que comem. Então, isso está mostrando a decadência do ser humano, está mostrando que o ser humano realmente está vivendo igual um zumbi, com remédio para ansiedade, para depressão, para insônia, para a pessoa ter uma farmácia dentro de casa. Ela anda no outro dia lá trabalhando, igual um zumbi, e aí não se dá conta que ela precisa olhar para o seu interior, que curando do interno eu vou ter a mudança externa.
Aquilo que eu quero externo eu só vou ter, conquistar, quando o meu interno refletir na mesma maneira, na mesma vibração, na mesma sintonia. Se eu quero amor na minha vida, eu preciso ser amor para mim. Se eu quero dinheiro, eu preciso ser abundante internamente dentro de mim, não é no externo. Não é na carência externa, na solidão externa que eu vou ter alguma coisa, e sim é dentro de mim. Quando eu resgato dentro de mim, quando eu me amo, quando eu me valorizo, quando eu realmente olho para dentro de mim e eu curo as minhas feridas, meus traumas, meus bloqueios internos, é que o meu externo vai refletir da melhor maneira possível, me devolvendo da melhor maneira possível. Então, aquilo que é o meu sonho, os meus projetos de vida. Então, se você tem alguma dessas dores, procura dar uma olhada, não só no físico, mas olha também o espiritual, olha o seu emocional, o que está causando em você esses problemas. Então, me chamo Suzy Pacheco, sou terapeuta holística, reprogramadora mental e hipnoterapeuta. Estou aqui para ajudar você, né, a alavancar a sua vida e olhar se realmente você quer um atendimento comigo. Entre em contato comigo e vamos agendar hoje mesmo. Atendimentos online eu realizo, presencial e online. Então, por todo o Brasil. Um grande beijo de luz, meus lindos. Amo vocês. Se você não curtiu, curte aqui, comenta, que eu quero saber se você está passando por alguma dessas dores. Então, comente aqui embaixo a sua experiência. Comente aqui que eu vou adorar olhar o seu comentário. Se você ainda não é inscrito, se inscreva agora mesmo. Namastê!